Olá, você que acessa as plataformas do jornal Estado MS, eu sou Rafael Belo e o podcast, o Estado Music de hoje é carioca, é lá da- do Rio de Janeiro que vem esse som aí com Glauco Lorenzo, ele que vai já começar com o som dele, a gente fala um pouco mais sobre ele agora que está lançando o álbum Canções em Chinês. Eu deixo a poesia invadir a minha agenda. Ela acha uma fenda, entra entre os compromissos. Negocio com o relógio, que é pra ele parar com isso. De mexer os seus ponteiros nessa pressa. E ele não me dá a menor atenção. Me conforme mesmo assim. Abro a porta e deixo entrar. A poesia chega bem na minha casa e deita com um pé no sofá. Ah, ah, ah. Ela vem e sempre diz alguma coisa que preciso ouvir. E eu estou ao seu dispor. Ninguém manda na poesia quando vem falar de amor. Ao amor. O amor. O amor. Toda hora é boa. Toda hora é dela. Fico na janela pra vê-la chegar. Todo dia tem. Ninguém manda na poesia quando vem falar de amor. Ao amor. O amor. O amor. Eu deixo a poesia invadir a minha agenda. Que linda canção, né? Não tem como, é poética, tem aquele ar nostálgico do samba, da bossa nova. Glauco, fala um pouco Talvez. dessa canção pra gente e também do álbum novo que você está lançando, Canções em Chinês. Legal, Rafael. Então, essa música se chama Poesia. Ela foi a segunda que eu compus para o álbum. Eu comecei esse projeto no final do ano de 2019. A gente estava ali, foi pré-pandemia, né? E a primeira canção que eu fiz para o álbum foi Canções em Chinês. E quando eu fiz Canções em Chinês, eu tive a sensação de que tinha uma nova fase de composições. E aí eu achei que eu tinha que gravar um álbum novo. Eu fiquei muito tempo sem gravar. Eu tenho um disco que eu lancei em 2007, que chama Balo Sísmico. Depois eu lancei outro disco em 2011, que se chama Bebe Chuva. E fiquei um tempo aí sem fazer, sem compor, inclusive. Estava com outras coisas para resolver, para fazer.
E aí, quando eu fiz Canções em Chinês, essa canção, eu senti que tinha uma coisa acontecendo dentro, né? E aí eu tenho uma parceira que se chama Sueli Mesquita, que é uma parceira querida e que ela fez letras de várias músicas nos meus discos anteriores. Ela fez oito parcerias em Abalo Sísmico e 9 parcerias em Bebe Chuva. Eu quis fazer uma homenagem a essa minha parceira, eu sou muito fã das letras dela, e aí eu resolvi fazer um disco só com letras da Sueli Mesquita. E aí eu comecei a conversar com ela sobre isso, ela gostou da ideia, e aí a gente teve o carnaval logo antes da pandemia, em 2020, de começar o isolamento. Eu chamei ela para passar o carnaval aqui em casa, que eu não sou muito de carnaval, então eu fico muito quieto no meu canto. Ela também não é. Ela é um pouquinho mais, ela gosta de tocar e tal. Mas aí eu chamei, ela veio para cá, para casa, passou o carnaval aqui e eu fiquei selecionando as letras. Ela leu várias letras para mim, eu li algumas. E aí eu fiz uma seleção grande, mais de 40 letras. E depois eu fui filtrando até chegar nas 13 letras. Na verdade, eu cheguei a um pouquinho mais do que 13, e quando eu comecei a preparar o disco, né, os arranjos, eu selecionei 13 canções. E a poesia foi a segunda, né? Ela é usa um pouco de metalinguagem, porque a poesia vira um personagem, né? Da poesia, né? Da própria poesia. Ela vira um ser, né? Que entra, deita com o pé no sofá, né? Invade a sua agenda. E eu achei que eu quis fazer umas brincadeiras nesse disco novo. Como eu achei que era uma fase nova, eu fiz várias coisas que eu nunca tinha feito. Uma delas foi nessa música, eu compus a música inteira só com acordes menores com sétima. Então, é uma coisa que eu nunca tinha feito antes, e eu usei todos os acordes menores com sétima da escala. Então, é uma brincadeira também, né? A poesia, ela entrou um pouco na música, né? Essa coisa lúdica de você se entregar à poesia, né? E mais metalinguagem aí, né? Porque as sétimas, né, as notas menores, que a gente chama poesia da arte menor também, né? Tem essa questão Uhum. que ela é necessária em tudo, mas ela é menos comercial de todas, vamos dizer assim, né? Talvez, tem uma certa... o blues usa muito, né, os acordes menores com sétima. E quando eu estava compondo essa música, eu me lembrei muito do Cazuza. Interessante. Sim. Eu me inspirei bastante em duas pessoas. Eu sempre quando eu estou... É inevitável, né? Quando você está compondo, para mim, né? Eu sempre acabo enxergando alguma influência que eu tenho, né? Ah, isso aqui tem... Interessante, sou um pouco como isso. E eu tive nessa canção, eu tive na música, na composição, eu tive duas coisas, duas influências muito fortes. Uma foi o Cazuza, né, o Barão Vermelho, o Frejá, né, uma coisa do blues, né, e também uma compositora de jazz americana que se chama Carla Blake. Eu sou muito fã dela, e ela tem uma música dela que se chama Blunt Object, que ela faz essa brincadeira. Nessa música também não tem um centro tonal definido. Eu não tenho Uhum. assim, não é uma música que eu vou dizer, é em si bemol menor. Não dá, porque eu fico modulando ela, eu fico mudando de tom durante a música. Então, é uma brincadeira, eu fiz essa brincadeira com essa canção. E ficou perfeito, ficou assim, ficou uma arte, né? Uma obra de arte essa canção, parabéns. Eu Espero que gosto seja bem bastante. apreciada, né, com esse álbum. Ela está tocando bastante. Tem um videoclipe que eu lancei. Foi o primeiro videoclipe que eu lancei do lançamento do álbum, foi a poesia. Aí está no YouTube, né? Assim como os outros clipes que eu lancei. E o disco, o álbum, né? A gente fala disco porque a gente é das antigas. O álbum, o álbum para mim parece uma coisa de fotografia às vezes, sabe?
mas eu sei que é como as pessoas usam hoje, né? Mas, enfim, Canções em Chinês, então, são 13 canções e elas são todas com letras da Sueli Mesquita. Uhum. E esse título, né, veio da poesia dela, é da canção. Por que que esse título é o tema do Uhum. álbum? Na verdade, essa canção que se chama Canções em Chinês tem isso, né? Ela, como ela foi a primeira e que deu esse pontapé para eu fazer um projeto novo, eu achei que ela era um bom título, porque depois quando eu fui compondo as outras músicas, eu senti que todas as músicas tinham um quê de outra língua, assim, acho que a minha música, não só desse disco, mas tem uma coisa de a poesia é muito importante, é uma coisa central no meu trabalho. Quando eu componho com parceiros, eu parto da poesia para fazer a música, né? Eu começo eu pego as letras, né? E aí eu faço as composições, mas eu acho que a minha música tem um pouco disso. Ela não é muito direta, né? Não é uma coisa que pega assim, você entende imediatamente. Então, ela é um pouco uma outra linguagem que, se para quem presta atenção na poesia, a pessoa consegue, um pouco umas ouvidas, duas, três, consegue, mas não é uma coisa de ouvir de imediato e já entender aquela linguagem. Então, acho que as minhas músicas têm um pouco isso, de canções em chinês. E eu, no álbum, tem duas músicas, duas canções que eu coloquei como faixas bônus, que se chamam Pavlov e De Joelhos. E eu coloquei essas como bônus porque eu acho que essas são menos canções em chinês do que as outras. Elas têm uma coisa na letra mais direta, sabe? Que você ouve, você entende, você não precisa de grande elaborar muito sobre o que você está ouvindo, né? E dentro disso também eu lembrei de Djavan, que utiliza muito essa cultura oriental nas músicas dele também, né? Daí eu falei, bom, vai ter alguma música em mandarim, alguma música em cantonês aí, mas é, mas é isso, é Não. essa referência de cultura, né? De entendimento que tem a ver com canções de chinês, né? Uhum. Essa coisa de que canções em chinês é, de certa forma, uma canção de amor, né? Você, a letra é uma coisa importante, mas você tem uma coisa por trás que é um entendimento que não passa pelas letras, né? A comunicação entre as pessoas, muita coisa não é a linguagem falada, né? A linguagem falada é muito forte, mas muita coisa você entende sem que a pessoa diga nada, né? Então ela tem essa coisa, né? Na letra tem uma parte que fala disso, né? Que eu falo, eu deixo a poesia, não, essa é a poesia, desculpa. Ando pelo meio da rua, estou nua, um homem voando ao meu lado, canta canções em chinês. Aí depois ele fala, a letra vai. Não entendo, mas sei que são canções de amor, que soam como canções, com sons de amor. Não, só sei que saem assim, no som de amor das canções. Só sei em sonho o que são, e o que sei não sei. Então ela tem uma coisa um pouco surrealista, né? De você entender a mensagem sem precisar entender exatamente o que está sendo dito. Você sente ela, né? É uma questão de sentimento também, né? De É, você. é, É bem. é a linguagem que não é falada, né, exatamente. Que você expressa as coisas sem precisar da palavra, muitas vezes, né? Canta pra gente canções em chinês. Uhum.
Ando pelo meio da rua, estou no ar, no meio do ano ao meu lado. Canta canções em chinês. Esse ser que canta e voa, me faz rir à toa. Ando nua na rua e ele voa e canta canções em chinês. Não entendo, mas sei que são canções de amor. Que soam como canções, como sons de amor. Só sei que saem assim, no som de amor das canções. Só sei em sonho o que são, e o que sei não sei. Ando pelo meio da rua e estou no ar. Lindo. E esse acompanhamento do som, eu esqueci o nome desse instrumento chinês que você consegue reproduzir É o aí. koto, né? É um instrumento controverso se é chinês ou japonês, né? Você ouviu eu tentei pedir para o guitarrista imitar um pouco, né? Nesse solo, um pouco o som, né? Buscar um pouco esse som do instrumento chinês, né? É bem Deu muito certo. interessante o som, né? É muito interessante. Não tem como, para quem acompanha a cultura chinesa, para quem já assistiu muitos filmes, você sempre tem esse tipo de sonoridade nos filmes, né? Você se remete imediatamente Uhum, para lá, né? Não tem, é inconfundível, basicamente. uhum. Eu usei um pouquinho também da escala oriental, né? Uhum. Nessa frase do refrão, né? Eu não trabalho muito, não uso muito refrão nas minhas músicas. Por isso que talvez não sejam tão diretas, né? As músicas, as pessoas normalmente na música popular gostam de ouvir refrão, né? Para cantar junto, é super legal, né? Mas não é muito a minha prioridade fazer uma música com refrão. E o que seria o refrão, que é canta canções em chinês. Esse eu comecei a fazer a composição por aí, por essa frase, né, que eu fiz no violão, e aí fui colocando a letra, e ela não fica exatamente ela não fica totalmente chinesa, não tenho pretensão de fazer música chinesa, indiana, né, o meu trabalho é bem assim, aberto, né, às influências todas. É uma lembrança, né? Só para. É. Mas fala um pouco de você, Glauco. A gente falou dos seus álbuns, mas você, Glauco Lorenzo, músico, quando que começou a história da música na sua vida? Uhum. Começou bem, bem cedo. Minha família, a gente tem músicos profissionais, semiprofissionais, né? Os meus avós, o meu pai cantava muito bem, né? E eu acho que eu herdei um pouco, não tô, um pouco desse gosto, né? Da família. Então a gente ouvia muita música em casa. Eu pequeno já ouvia muita música. Meus pais, né? Minha mãe também ouvia muita música e os meus irmãos também. E cada um tinha um estilo, gostava. Eu acho que tem muito a ver o meu trabalho com essas influências, porque cada um gostava de uma coisa diferente. Então, ninguém gostava exatamente das mesmas coisas. Tinham coisas que eu gostava de Chico Buarque, a minha irmã era fã do Chico Buarque, mas na verdade foi ela que me apresentou o Chico Buarque, né? E tem outras coisas, né, que eu conheci por causa dos meus irmãos, dos meus pais. Então acho que começou aí muito cedo.
eu acho que eu posso dizer que eu fui um pouco precoce na audição de música adulta. Eu, com 7, 8 anos de idade, eu fiquei fã do Burt Bacharach. Burt Bacharach, meu pai era fã, então ele tinha várias fitas do Burt Bacharach, e que a gente, quando viajava, ele ia tocando aquelas fitas, e eu sabia todas as músicas de cor, e eu ouvia os instrumentos. Então, é cedo, né? Assim, com 7, 8 anos, imagino que tenha sido, para ouvir uma música que, né, uma música mais de adulto, né, digamos assim. E depois, logo depois, eu comecei bem assim, cedo, com 10, 11 anos, eu comecei a gostava de música popular, eu ouvia muito rádio, né? Aquela época a gente se ouvia muito rádio, então eu ouvia tudo que tocava no rádio, né? E eu comecei a gostar de jazz quando eu tinha uns 11 anos, 10, 11 anos. E era uma coisa que não era muito comum, uma criança, né? Na minha família ninguém gostava, foi uma coisa que chegou para mim assim, eu comecei a ouvir muito, né? Comecei a ficar fã de vários cantores e instrumentais, músicos também, né? Instrumentistas. E aí eu foi por aí. E só mais tarde, mas eu não pensava em fazer música. Nessa época não era uma coisa só de ouvinte mesmo, né? De apreciador. Eu não tinha essa na minha família, como ninguém levou a sério assim uma carreira. Todo mundo tinha. O meu avô, por exemplo, ele era violinista de cinema mudo, mas ele não era essa a profissão dele, que ele ganhava o pão mesmo, né? Ele era pintor, né? Não um pintor de quadros, não, pintor de parede mesmo. Ele fazia pinturas dos teatros aqui no Rio, e ele tinha essa outra profissão. Então, sempre foi uma coisa que não aparecia como uma possibilidade, né, de ter uma carreira na música. E eu, quando eu tinha uns 19, 20 anos, 19 anos, eu comecei a cantar em coral da universidade que eu estudei. E ali eu comecei a me envolver mais com música. Eu gostava, né? Eu me tornei um solista, né, nesse coral. E eu comecei a estudar, comecei a fazer aula de canto. Eu fazia aula de canto com uma ótima professora aqui do Rio, chama Cecília Spayer, super, super, super. E, e eu comecei a fazer aula de harmonia, eu fiz aula de harmonia com a Bia Paz Leme. Depois eu morei em Campinas por 5 anos, e lá eu estudei na Unicamp como aluno especial. Eu fiz algumas matérias que foram muito, muito legais. Mas eu comecei a cantar profissionalmente mesmo quando eu tinha assim, fazer show, né? Quando eu tinha uns 22 talvez, 22 anos. Mas eu ainda assim não levava tanto a sério, sabe? Quando eu comecei a compor, que foi um pouquinho mais para frente, com talvez 25 anos, é que eu senti que eu tinha alguma coisa, que eu senti firmeza, sabe, no meu trabalho. Não era só um cantor. Eu acho que eu nunca fui, apesar de começar cantando, eu acho que eu tinha um ouvido, eu gostava de ouvir os arranjos das músicas, né? Eu me interessava muito pelos compositores, pela música. Então, eu acho que eu sempre tive uma cabeça mais de compositor, né? E a voz era o meu instrumento para compor, né? Então, a voz foi a porta de entrada, né? Para o meu trabalho como compositor. Certo. E nesse seu álbum, Canções para Chinês, em chinês, desculpa, você tá o que vem agora que vai sair como vídeo? Qual que é a programação? Como que tá a divulgação desse álbum? Legal. Então, eu já fiz um lançamento em maio. Eu fiz o primeiro lançamento de um clipe, né, que está no YouTube, que é a Poesia, já falei. Depois, em junho, eu fiz um outro lançamento de uma canção chamada Pássaros, que foi o segundo clipe. E agora,
em julho, dia 21, eu lancei o álbum digitalmente nas plataformas, Spotify, Deezer, etc. E lancei o clipe de Canções em Chinês. E agora eu estou começando a pensar em fazer shows de lançamento, né? Então, o próximo passo é lançar o disco para o público ir assistir, né? É muito bom fazer show e encontrar com os músicos e as pessoas poderem ver ao vivo, né? Sair um pouco dessa coisa virtual que a gente hoje vive, né? E Glauco, antes de eu pedir para você tocar mais algumas músicas, eu quero. Como que você entende a música hoje, né? Porque você veio aí de vários setores da música, né? Participou de corais, que é um universo paralelo, né? Eu também cantei muito em corais na universidade. E é Muito incrível bom, a né? sinergia, né? É muito bom. E você aprende muito com isso, né? Você tem que aprender partituras, tem que aprender a ler, né? E Uhum, saber entender a voz de cada um ali dentro, onde que encaixa, saber uhum. ser pianíssimo e é Uma muito noção aprendizado, do conjunto, né? noção de Uma noção do conjunto. conjunto. E hoje o marketing, a gente sabe que no Brasil, em vários períodos, dominaram alguns estilos musicais, né? E parece que esse período atual está decorrendo, não termina, né? Esse domínio que está atual da música, parece que ele não termina nunca, porque é um gerador financeiro muito grande dentro das plataformas. Parece que é uma coisa mais fácil de consumir, e então fica mais fácil gerar música ou produzir música direcionada com o tempo, cada vez com um tempo menor, né? Pensando no lucro, no retorno disso tudo. Como que você vê, né? Você está em qual cidade hoje? Eu estou no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, né? Natural que eu sou carioca e eu moro aqui no Rio de Janeiro. Então você É, está dentro de uns eixos, né? Como que você vê tudo isso e como é que está aí hoje, né? Porque a gente sabe o que está ao nosso redor e o que a gente vê nas plataformas dominando, mas tem muito mais acontecendo fora disso tudo, né? Como que você vê esse cenário musical hoje? é difícil, é difícil para o artista, eu acho, porque o mercado mudou muito, né? Não existe mais exatamente um mercado assim como era, né? E ao mesmo tempo o público também mudou, né? O público, as pessoas estão com muito pouco tempo, né? Então, as pessoas não têm esse tempo de ouvir as coisas, né? Se você não conquista a pessoa em 10 segundos, a pessoa perde o interesse naquilo e vai passar para outra coisa. Então, é muito difícil você. E tem muita gente produzindo muita coisa, né? Se você abrir o Spotify, são milhões de pessoas fazendo música, né? Mas você se destacar, né, dentro desse universo é uma coisa bastante complicada, né? É bastante complicado. É um mercado que o artista tem que fazer mais ou menos tudo, né? A gente agora faz promoção, né? Faz marketing. Então, e o retorno, assim, para você, quando você toca, você ganha muito pouco das plataformas, né? Os músicos ganham menos ainda. E você fica, eu acho que a gente investe em ter visibilidade, né? Que as pessoas possam, o público que vai gostar do seu trabalho possa ouvir, né? Consiga enxergar ele ali, né? De alguma maneira. E para tentar fazer shows, né? Porque o legal da música, assim, do evento coletivo, né? De juntar pessoas, você junta pessoas no show, né? Quando você ouve uma música pelas plataformas, você está solitário ali, né? Você não, na verdade, você não é uma coisa cultural, mas não tem muito impacto, eu acho, né? Na cultura. Então, eu acho que esse momento de encontrar o público é o momento esperado por nós artistas, né? De ter essa oportunidade do público ver quem você é também, né? Não só ouvir, né? Mas é bem difícil, é bem difícil. A presença digital hoje é necessária para venda de shows, basicamente, né? Para você ter antigamente o que se preocupava era com os direitos autorais e tal. E a gente vê essa jogada do Gustavo Lima,
de regravar um clássico sem ganhar nada com ele, que é o Imortal aí, e toca em todo lugar, ele não ganha nada com isso, mas os shows deles aumentam mais, né? É o É, marketing, né? Ele consegue divulgar o trabalho dele. Eu acho que cada um vai encontrando o seu jeito, né? Não tem uma fórmula. Você não. Ah, por que que fulano toca tanto? É uma coisa misteriosa. Não tem, tem não dá um para investimento, saber, né? tem um Além do investimento em investimento, marketing. às vezes o investimento não é o suficiente, né? Você pode investir lá 8 milhões na pessoa, ela pode ser de qualidade, mas se o público não abraçar a ideia, não vai ter show, É, né? Não vai ter retorno, você tem não que vai. achar o seu público, né? Meu É, trabalho, por exemplo, eu não acho que ele seja, como eu te falei, ele não é muito direto, né? A pessoa ouve uma vez, se não ouvir uma, não sei, a impressão que eu tenho, se não ouvir mais de uma, não tivesse interesse. Então, eu acho que é um tipo específico de ouvinte, né? Eu acho que é um nicho mesmo. E o que eu espero é que o meu trabalho encontre seu nicho, assim, encontre as pessoas que vão gostar dele, né? com certeza, Glauco, além de qualidade musical e vocal, o conteúdo que você oferece é só seu, né? Eu lembro muito dentro disso tudo, além dos clássicos aí que você mesmo citou, da Bossa Nova aí, Vinícius de Moraes, e os grandes, o Menescal, que tem essa poesia na música, eu lembro muito dos Chico mais mesmo, Chico atuais, Buarque, né? Caetano. Chico Buarque, Caetano, Gilberto. A gente lembra agora também dos mais atuais, que eu acho que é um choque de geração mais de cultural, que é o teatro mágico, né? O Anitelli, o que ele faz com a música dele é poesia pura. E você vê ele arrastar pessoas que estão ali sincronizadas com o show dele, cantando aquela poesia, e você traz isso, né? Uhum. A gente tenta, vamos ver o que que as pessoas acham. A gente perde um pouco controle. Tem uma hora que uma hora não, você não controla, você controla o que você produz, mas você não controla o que que as pessoas vão achar do seu trabalho, como as pessoas vão entender aquilo. Então, o importante para mim, eu tento ser muito verdadeiro no que eu faço. Eu só faço coisas que eu acredito muito. Eu não faço coisas para. Não é que eu não faça para agradar. Eu quero que as pessoas. Eu faço preocupado com a qualidade, sabe? Eu quero que o ouvinte tenha uma experiência. Eu não faço nada desleixado. Pelo contrário, eu sou super criterioso no que eu produzo. Mas quando eu componho, eu não faço exatamente pensando na plateia. E se eu vou pensar na plateia, quando eu for fazer o show, né? Quando eu estou compondo, eu estou pensando no material, sabe? Que caminho que aquilo está me dando, me indicando. Mas eu acho que a gente não controla isso. Pode ser que as pessoas se interessem, pode ser que não. A gente não sabe. Glauco, eu agradeço muito você estar aqui conversando com a gente, mostrando o seu trabalho, que é bonito, que é muito bem estruturado, e eu espero que as pessoas abracem ele e compartilhem esse conteúdo que elas podem encontrar onde, Glauco? Então, eu estou agora nas plataformas todas, né? Os meus 3 álbuns estão em todas as plataformas. No Spotify e na Apple Music tem as letras, né? O que é legal, né? Eu gosto, eu sou daquele ouvinte que, quando é uma canção, eu gosto de ler a letra enquanto eu escuto, né? Muita gente gosta de fazer assim. Então, eu coloquei todas as letras lá, essas plataformas que tem, né? Essa opção de colocar uma letra. Então, estou nessas plataformas todas digitais, Glauco Lourenço, e os 3 álbuns estão lá: Novo, Canções em Chinês, Bebe Chuva e Abalo Sísmico. E também no YouTube tem um material que eu de clipes, né? Tem outras coisas, eu vou colocar mais coisas aí para frente. Quem quiser acompanhar pode se inscrever lá, né? E também seguir, porque eu vou começar a fazer show, então deve ter novidades vindo por aí. E também no Instagram, né? Quem quiser seguir lá no canal para acompanhar o
que vai acontecer aí para frente, as novidades, tá convidado. Bom, eu vou falar das nossas plataformas aqui. Vou pedir para você escolher uma canção para a gente encerrar com ela, enquanto eu falo aqui como as pessoas acessam esse conteúdo. Gente, se você está vendo pelo Facebook, você já sabe, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Se você está vendo pelo YouTube, é o Estado Play no YouTube, é o Estado Play no TikTok, é o Estado Play no Quai, é o Estado Play no Twitter, é o Estado Play no KO, no Spotify, e também temos os nossos perfis no Instagram, que é o Estado Play e o Estado Play Cortes. Você também encontra esse conteúdo e vai encontrar no nosso site, o estadoonline.com.br, que tem o perfil no Instagram, que é o Estado Online MS. Muito obrigado e que o pessoal que acompanhou a gente até aqui, a minha equipe, composta pelo Caio, pelo Kim, pelo Berlim, mais tarde aí vem, quem sabe a Júlia volta de férias hoje, vem também o Bruno, o pessoal do Impresso aí representado pela Camila, pelo Bruno Arce, o site ali pela Amanda, pelo João, que estão aqui hoje cedo, quem é responsável lá é a Flavinha. Vou agradecer uma pessoa de cada setor, né, o seu Jaime, hoje lá embaixo quem está é o seu Carlos, aqui em cima a dona Ana, a dona Tertu, que está lá em cima sempre alimentando o pessoal, a Célia, o Cláudio, o Rondinelli, a Esmeralda, a Renata. E é isso, gente. Se você acompanhar esse conteúdo, em breve estará todo com os cortes em todas as plataformas, né? Obrigado, seu Jaime. Glauco, por favor, se você tiver algum agradecimento, fique à vontade. Queria te agradecer, Rafael, por me receber e também a Estado Music, né? Estado Play, Estado Music pela, Estado Play é o nome do canal. pelo convite e mandar um abraço para os ouvintes, né? Que estão aí É isso. Um abraço acompanhando. para Ana também. Um abraço para São Ana. Paulo. É, muito, muito legal. Estou trabalhando com ela já há um tempinho. Gente Enfim, boníssima. sim, sim. E aí vou tocar para vocês uma música que chama Elefante Japonês. Não tem só canções de chinês, mas tem também essa que se chama Elefante Japonês, que ela tem a ver também, o elefante japonês é uma coisa, um ser que não existe, né? O elefante não é do Uhum. Japão, mas essa letra, ela tem é um ser que tem esse desprendimento, né? Ele não se importa muito com o que como as pessoas classificam ele. Ele não está muito preocupado. Ele aceita, ele ouve aquilo que as pessoas estão achando, mas não se prende ao que pensam, ao que a imagem que tem dele, né? Então é isso. Dizem que sou um elefante japonês. Não sei o que estou fazendo aqui, mas estou bem, já que estou elefante vou. Mas estou bem, já que estou elefante vou. Também me sinto em casa em mim. Afro-japonês, com bambus e flautins. Voa assim, kabuki. No. Acho bom não saber o que sou. Acho bom não saber o que sou. Acho muito bom não saber o que sou. Ah, que delícia não saber o que sou. Dizem que sou um elefante
japonês. Não sei o que estou fazendo aqui, mas estou bem, já que estou elefante voo. Mas estou bem, já que estou elefante voo. Também me sinto em casa em mim. Afro-japonês com bambus e flautins. Voa assim kabuki. No. Acho bom não saber o que sou. Que delícia não saber o que sou. Até a próxima, muito obrigado. Obrigado.